Nesta edição, o Estúdio MP recebe a visita do promotor de justiça Luiz Felipe Tegon, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Urbanismo e Meio Ambiente. Doutor, uma satisfação recebê-lo aqui. O senhor recentemente participou de um seminário em que se discutiu a questão do acesso ao saneamento público. Quais são as teses que o Ministério Público defende nessa frente, doutor? Bom, inicialmente agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma grande satisfação. E, antes de mais nada, é importante deixarmos claro do que é que se trata quando falamos em saneamento básico, né? São 4 serviços: água, esgoto, drenagem das águas das chuvas e o manejo do lixo urbano doméstico. Isso está bem estabelecido na lei que rege a matéria, que é a Lei nº 11.445, de 2007. Bom, nesse evento a que fizemos referência, foi realizado pela Defensoria Pública, com o apoio institucional do Ministério Público, e nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o acesso ao saneamento básico por parte da população vulnerável. Esta é a população que mais sofre com os efeitos da ausência de prestação dos serviços de saneamento básico. Nessa ocasião, nós nos concentramos mais propriamente nos serviços de água e esgoto. É importante destacar também, e isso tem muito a ver então com o foco de atuação do Ministério Público, que o saneamento básico é um direito humano, deve ser garantido a todos. Tem uma interface com outros direitos. Então, quando se fala em saneamento, existe um viés multidisciplinar. Então, por exemplo, o saneamento tem a ver com o direito à saúde, o saneamento tem a ver com o direito ao meio ambiente equilibrado, com o direito à vida e, em última análise, com a dignidade da pessoa humana. Daí a importância em efetivarmos esse direito. Bom, na lei a que me referi há pouco, existe uma determinação muito clara ao poder público quanto à necessidade de elaboração dos planos de saneamento. O que isto significa? Bom, a atividade do poder público, em geral, ela precisa ser planejada. O poder público não pode agir intuitivamente, desordenadamente. Então, isto é uma regra geral para todas as atividades do poder público. Não poderia ser diferente com o saneamento. Então, o titular deste serviço público, que em regra é o município, precisa elaborar um plano. O plano é o resultado desta atividade de planejamento. Bom, a partir da leitura do plano, nós poderemos conhecer quais são as respostas que o poder público nos dá para a efetivação do direito ao saneamento básico. Também é muito importante destacar um outro foco da atuação do Ministério Público, que este plano deve contar com participação popular. Também está previsto na mesma lei. Portanto, deve o Ministério Público estar sempre atento ao cumprimento deste dever do ente público de elaborar o plano e de, nesta elaboração, garantir o mais amplo acesso à população que deve se fazer ouvir. Bom, quando falamos em saneamento, um conceito fundamental é o de universalização do serviço, também previsto na mesma lei. O que isto significa? Significa que todos estes serviços devem ser disponibilizados a todos, de maneira progressiva. Eu não consigo entender universalização sem conjugar a progressividade. Isso significa que não é exigível que, num curtíssimo espaço de tempo, se atinja esta universalização. Para isso é que servem os planos, para que progressivamente o serviço seja universalizado. Exato. Então, quando o Ministério Público recebe uma demanda relativa ao saneamento básico, é fundamental que ele analise, em primeiro lugar, o plano. Então, o município tem um plano de saneamento básico? Qual que é a realidade dos municípios de São Paulo? A maioria tem, dispõe desse plano, não dispõe?
É uma variável. realidade muito heterogênea. Por quê? Muitos municípios, eles fizeram a cisão, então editaram planos só sobre água e esgoto e deixaram o lixo para depois. Entendi. Alguns só têm de drenagem porque é um problema mais premente e deixaram os outros. Enfim, então essa é uma questão heterogênea na realidade dos municípios. Existe hoje um programa da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos para auxiliar os municípios na elaboração destes planos. Perfeito. Sobretudo para aqueles que fizeram de maneira parcial. Então, vem a secretaria, eles contratam empresas que vão fazer o plano, seja da água, seja do esgoto, seja da drenagem ou mesmo do lixo. Este é um processo que está em curso. Certo. Né? E na última notícia que nós temos é que 164 municípios do estado de São Paulo seriam beneficiados com esse programa da secretaria. Perfeito. Então, num curto espaço de tempo, nós teremos pelo menos este problema formal da ausência de planos resolvido. Bom, voltando à questão da progressividade, não é? E também sobre a forma como isto chega ao MP. Então, quando o Ministério Público recebe uma notícia de ausência de serviço de saneamento, é importante buscar o plano. O plano, em tese, deve nos dar uma resposta. Entendi. Então, diante do reclamo de uma determinada comunidade, normalmente isso chega porque numa comunidade, numa ocupação informal do solo, não há o serviço disponibilizado. Então, o plano, em tese, deveria nos responder a pergunta: quando o serviço vai chegar lá? Podemos, então, fazer uma análise da razoabilidade deste plano. Será que é factível um planejamento para daqui 20 anos eu dotar esse serviço? Ou para daqui 5 anos? Enfim, essa é uma pergunta que tem que ser respondida no caso concreto. O que nós vemos, na maioria dos casos, é que este planejamento não é tão efetivo. Perfeito. Então, a gente acaba procurando a solução no caso a caso. Isto não é o ideal. Porque o serviço de saneamento, ele integra uma rede. Sem dúvida. Não são casos pontuais, né? Exato. É uma questão estrutural. Exatamente, é uma questão estrutural. Então, para eu levar saneamento para a comunidade A, isto implica em construir uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, que vá atender a tantas outras comunidades. São serviços muito caros. Certo. Então, eu não consigo uma solução tão específica. Perfeito. Por isso, essa noção do todo que o importante. plano deveria ter. Entendi. É importante. Entendi. E qual que é o caminho mais adequado para a ação dos promotores de justiça que militam nessa área? É a demanda judicial? É um termo de ajustamento de conduta? Como é que a coisa funciona na prática, doutor? Bom, hoje a gente assiste a uma tendência de atuação do Ministério Público que se chama resolutividade, né? Recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma norma a respeito de atuação resolutiva do MP. Isso significa que o Ministério Público ele deve estar preocupado com a solução do problema, solução efetiva. É algo que tenha começo, meio e fim. Nesse sentido, é muito mais importante a atuação do Ministério Público extrajudicial, pelo manejo do inquérito civil, e que vai permitir uma solução negociada destes problemas complexos. Perfeito. Então, no âmbito de um inquérito civil, o Ministério Público pode se sentar com a Prefeitura, muitas vezes com o Estado também, e verificar a melhor forma de equacionar este problema pensando no todo. E nessas ocasiões, doutor, os gestores não costumam recorrer àquele princípio da reserva do possível, ou seja, a gente tem todo o interesse, né, em disponibilizar o serviço, mas temos limitações fiscais. Quando isso acontece, qual a resposta do Ministério Público? Bom, a reserva do possível, de fato, é muito alegada pelo poder público, mas é alegada de uma maneira muito superficial, no sentido, não temos dinheiro e ponto. Só que a correta compreensão do princípio, ela passa por uma análise da eficiência das ações tomadas. Então não basta o ente público alegar que não tem dinheiro, ele tem que provar que
aquele dinheiro que foi utilizado foi o estritamente necessário, foi, então, o possível para alavancar aquele determinado serviço. E, normalmente, essa prova não é feita. Entendi. A alegação cai no vazio. Então, nós procuramos sensibilizar o gestor para que ele entenda corretamente este princípio e para que ele dinamize a aplicação dos seus recursos, de modo a que, efetivamente, nós vejamos resultados concretos daquela atuação. Pelo que o senhor está dizendo, além de todo o preparo jurídico, que é algo que faz parte do dia a dia de todos os promotores de justiça, né, do Ministério Público, precisa também de preparo técnico nessa área para que o promotor possa efetivamente discutir, né, e tentar uma resolução do problema para a população. É assim, né, doutor? Exato. O promotor de justiça tem o desafio de ter um olhar multissetorial. Então, o direito nem sempre responde a todas as perguntas. Então, por exemplo, num assunto como o saneamento, questões econômicas, questões macroeconômicas têm uma relevância. Então, num momento, por exemplo, de crise econômica generalizada, evidentemente os investimentos em saneamento também se retraem. Tem uma questão de microeconomia, porque pode ser que aquele município específico tem questões determinadas que impedem a dinamização na aplicação dos recursos. Tem as questões técnico-operacionais. Então, é preciso saber, por exemplo, que nem toda solução vai servir para qualquer município. Perfeito, perfeito. E o Centro de Apoio, obviamente, está à disposição de todos os seus colegas, né, pelo interior, os que tratam de temas, né, nessa área aí, para auxiliar na medida do possível. É isso, né, doutor? Exatamente. O Centro de Apoio rotineiramente atende às solicitações dos colegas em todo o estado. Sem dúvida que saneamento básico é um tema que tem muita ocorrência. Certamente todas as promotorias, de alguma maneira, vão enfrentar essa questão do saneamento básico e o Centro de Apoio está preparado para responder a todas essas dúvidas. Perfeito. Doutor Tegon, foi uma satisfação recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Nós agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.